Estamos começando mais um podcast do Instituto Acla. Eu sou o Johnny Vogivoda e vou entrevistar hoje uma pessoa super importante que vai falar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. Mas antes eu quero enfatizar aqui para vocês a importância desse podcast, a importância desse projeto. Nós estamos aqui para falar sobre saúde mental, falar sobre bem-estar, trazer dicas, mostrar a importância do autoconhecimento para nossas vidas, para a nossa carreira, para a nossa profissão, para a nossa vida como um todo. Então, se você quer entender mais sobre saúde mental, conhecer sobre autoconhecimento, venha junto com a gente nessa jornada, participando e crescendo, porque saúde mental faz parte da vida do ser humano. Bom, ao meu lado eu tenho uma pessoa muito importante, que é a Maju. Maju é uma influenciadora aqui de Maringá, arquiteta, dá dicas de moda, tá lá no seu Instagram e tem grandes trabalhos com KFC, Casas Bahias, entre outras empresas que apoiam esse trabalho. Eu fico muito feliz e muito grato pela sua participação aqui com a gente. Isso mesmo, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Maju e estou muito feliz de estar aqui falando sobre saúde mental, né? A gente vai bater um papo aqui super legal sobre isso, que é o que a gente tem que tratar muito hoje, né? O principal. Maravilha. Bom, e eu gostaria aqui de agradecer os nossos patrocinadores, tá, Maju? Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu quero agradecer a Arroba Mind, que também está patrocinando a Escola e Colégio Adventista de Educação de Maringá, claro, o Instituto Acla, que eu não posso deixar de agradecer, que está patrocinando esse podcast, e também Mídia e Saúde, que está sempre junto com a gente. Muito obrigado pela participação. Vamos lá? Vamos falar então sobre saúde mental, pessoal. A gente sempre precisa seguir um roteiro, né, para poder falar sobre saúde mental. Mas eu acho que o diferencial desse podcast é nós falarmos abertamente, é falar de uma forma livre, para que as pessoas que estão nos assistindo, Maju, elas possam se sentir em casa junto com a gente. Essa é a ideia. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós estamos agora num momento em que ser influenciador digital está conquistando muitas pessoas. Muitas pessoas têm o desejo de ser, mas nós sabemos que não é tão simples assim, que isso requer uma estratégia, uma organização de vida, muito estudo, porque você tem que estar preparada para estar sempre falando com o público, colocando ali o seu assunto em prática. Como que é lidar com essa rotina? Como que é ser Maju? Exatamente. Hoje em dia, a profissão, né, de um digital influencer é super cobiçado, né? A galera tá se identificando bastante, porém, não é nada fácil. E tem muitas pessoas que, assim, se jogam, entram de cabeça nesse mundo e não sabem a importância que tem trabalhar a cabeça mesmo, a sua saúde mental, né? Às vezes quer abraçar o mundo, assim como eu fiz no começo, fica doido, não faz um planejamento e acaba sofrendo um pouquinho com isso, né? E eu sempre aprendi muito, principalmente com o apoio da família, a me organizar, a ir aos poucos, saber controlar tudo, a questão de família, a questão da minha saúde e do trabalho também, né? Perfeito. Ô, Maju, sabe, você falou sobre planejamento. Eu acho que é Isso. importante nós pensarmos sobre isso. Todos nós que trabalhamos com o público, somos pessoas que estamos ali sempre criando conteúdo, trazendo informação, requer muita estratégia. Né? Requer um planejamento, porque não é só ir lá fazer um story no Instagram, jogar um videozinho, isso requer uma organização. Como que é lidar com uma rotina de influencer? Como que é lidar com isso? Não é igual você falou, não é ir lá e só fazer um stories, enfim, você tem que pensar em tudo. A partir do momento que você pensa que tem várias pessoas te assistindo, Sim. que são vários públicos, você tem que saber lidar com vários públicos, porque as pessoas estão se inspirando em você. Então, você tem que pensar em tudo isso. E é muito doido você pensar em tudo isso de uma vez só. Muito doido, Por muito isso doido. que é importante o planejamento. Eu procuro sempre nos meus stories, com a minha família também, a ver, entender vários lados. No que você se inspira em mim? Ou o que você mais gosta no meu Instagram? Eu procuro sempre ter essa conversa para colocar no meu planejamento. E também estudar a marca que você trabalha, né? Porque a gente pega várias marcas e eu sou uma pessoa que eu procuro estudar muito a marca antes de fazer alguma publicidade, enfim, porque eu não faço algo que não combine comigo. Porque eu já acho que você tá se mascarando, né, ali, e aí que as pessoas começam a te criticar. Por exemplo, você pega uma marca que tem nada a ver com você, é uma marca que você nem sabe se é de confiança, vai lá e divulga para essas pessoas.
Aí depois as pessoas vão vir cair matando em cima de você, né? Até porque Então, elas eu acho perguntam que muito isso não sobre é a marca, legal. né? Sim, você tem que influenciar algo bom, algo que combine com você e com as outras pessoas também. E também a questão de, como eu posso dizer? A questão de você, eu falo que o influenciador, para mim, o influenciador ele tem que estar em contato com as pessoas. Sim, sim, com toda certeza. Eu sempre sou elogiada, graças a Deus, pela minha simpatia. As pessoas me param para tirar foto, enfim. E tem muitas pessoas que não fazem isso, às vezes levam só tipo assim, só quer a fama, enfim. Eu acho que isso é muito importante também. Tem que agradecer ao público, né? Isso. Ô, Maju, eu vou trazer um ponto aqui que eu acho legal. O nosso podcast é assim, nós vamos conversando e vai desenvolvendo, vai Sim. saindo perguntas. Você vai ver que a gente vai até começar. Já passou do horário, já passou do horário. Mas esse é um ponto bem legal, porque nós temos uma galera muito jovem. Tem muitos pais que vão assistir esse podcast. Tem muitas famílias que estão participando do nosso trabalho para poder falar sobre saúde mental. A galera jovem que fica nas redes sociais, a molecada que quer também se tornar influenciador, as pessoas mais velhas que querem, pessoas que já estão na área há muito tempo. E, enquanto psicólogo, o que eu percebo? Que muitas pessoas adoecem. Por quê? Elas criam uma expectativa de imagem. Bom, se a pessoa não curtiu o meu vídeo, se a pessoa não assistiu o que eu publiquei, é porque será que eu não sou bom o suficiente? Será que o meu trabalho não tem qualidade? E muitos adolescentes, muitos jovens acabam entrando em surto psicológico. Por quê? Porque eles não se sentem aceitos. É como se aquilo fosse um sentimento de, poxa, eu não sou bom o suficiente ao ponto de conquistar seguidores, ao Eu ponto não de vou conseguir, né? eu não vou Enfim. conseguir. Como que foi isso pra você? Então, pra mim, eu desde muito novinha sempre gostei de postar. Pegava o Aham. celular da minha mãe, postava. E eu sempre coloquei na minha cabeça assim, eu vou estar postando pra mim. Quero estar postando pra mim, e a minha vida inteira, na minha trajetória inteira até hoje, Uhum. eu posto e não fico esperando uma curtida, não fico esperando um comentário, porque eu trabalhei isso na minha cabeça. Eu não fico assistindo, por exemplo, eu fiz um Reels lá, assisti, ficou bom, não errei nada, postei. Não fico assistindo várias vezes, porque a gente tem isso já na nossa cabeça. Exato, A exato. gente sempre vai achar um defeito, né? E isso Sim. não é bom às vezes, né? E, inclusive, eu tenho muitas amigas que ingressaram nesse mundo de digital influencer uns anos depois de mim, e muitas delas acabaram ficando um pouquinho assustadas, porque é o que você falou. Elas queriam construir algo na cabeça, uma imagem, só que não foi bem assim, porque elas Uhum. queriam estourar de uma vez, e não é assim, às vezes sempre acaba vindo a frustração, mas isso faz Exato. parte do processo, né? Aham. E eu sempre falei pra elas, falei, calma, você postou uma foto, não teve 200 curtidas, teve 100, calma, você tá no processo. Uhum. No meu início eu tinha 10, e isso foi o processo, foi o esforço, então você tem que ir com calma. Isso, para quem está ali iniciando num processo de ansiedade, nós estávamos conversando nos bastidores sobre ansiedade agora, para quem está iniciando, e quando você fala isso, para a pessoa isso é a morte. Porque ela Sim. fala, não, ela tá dizendo calma, porque ela já tá Calma, porque grande, ela né? soube lidar com a calma nesse processo. Como que você lidou com a calma? Conta pra nós, por Sim. favor. E tem muitas pessoas que elas desesperam, por exemplo, para achar um nicho. Sim. Eu queria muito falar, por exemplo, a alguns meninos, meninas também, sobre jogos, vamos supor. Mas viu que realmente não foi jogos, mas começou sobre moda, por exemplo. Certo. O que eu comecei a usar falando de jogo fez mais sucesso do que Mas jogo o do próprio quê? Jogo de videogame? enfim, computador, enfim, Legal. de videogame, né? Uhum. E daí a pessoa muda o ramo dela. Então, assim, é no processo que você vai descobrindo Exato. o seu foco, O seu foco. entendeu? O que você realmente vai fazer sucesso naquilo. E acaba se frustrando também, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu pensei tanto em tal tema e eu fui para outro, porque as pessoas gostaram do outro. Uhum. Mas isso faz parte também. Faz parte do jogo, Sim, né? Faz parte do jogo. É igual eu falei, tem que ir com calma. Eu acho que um ponto bem importante, eu percebi muito isso em você, que você trabalha de uma forma natural. Sim. E eu sempre digo, é importante se ter um roteiro, saber por onde iniciar, como desenvolver e como planejamento. Mas o original,
em ser você, eu acho que é o fundamental para que você tenha esse sucesso e consiga atingir aquilo que se espera. Você concorda? Isso eu começo a inserir muito no meu trabalho, né? Porque a naturalidade é o que faz também a pessoa confiar no que você Sim, está fazendo, né? sim, sim. E não adianta ficar aquela coisa monótona ali, muito profissional, porque as pessoas sabem. As pessoas Sabem. estão te vendo Eles ali não querem ver um trabalhar. robô, eles querem ver a Maju. Eles querem ver, por exemplo, a Maju foi no mercado ali, ela não tá lá só pra fazer divulgação. Eles sabem Sim. que eles vão me encontrar no mercado, eles sabem o que eu gosto, o que eu comprei. Aham. Enfim, eu acho que a naturalidade é essencial. Eu lembro que uma vez, Maju, eu tava conversando com um grupo de adolescentes e eu perguntei pra eles assim, por que vocês seguem fulano? Por que vocês seguem fulano? Qual que é o sentido? Eu Uhum. quero entender pra saber como que essa molecada pensa. E eles me olharam e falaram assim, psicólogo, a gente gosta de ver novela. A gente gosta de saber da vida da pessoa. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe da vida da pessoa, nós também começamos a entender a nossa vida. Nossa, ela, Uhum. igual você acabou de trazer, ela foi ao supermercado, então eu também posso ir ao supermercado. Que legal. Ela comprou tal marca, olha a influência, Sim. né? Eu Aham. vou comprar tal marca. Então, esse é um ponto bem importante que eu acho que vem desse sentido da naturalidade, E né? isso vai além das telinhas também, Com né? Eu toda falo, vai certeza. além das telinhas isso, porque até o nosso próprio grupo de amigas, a minha mãe se inspira no que eu falo, ela é influenciada por mim. Aham. Então, assim, ali até na família, às vezes a pessoa fala, eu vejo a Maju direto com o look de tal loja, ela realmente gosta de tal loja, e eles sentem essa credibilidade, né? Isso é verdade. Porque daí você vende aquilo que de fato você Sim, acredita, de né? fato você gosta, Você né? acredita. Enfim. Ô, Maju, mas aqui, tirando um pouquinho dessa questão da influência, eu vi que você também tem uma profissão muito linda, que é a arquitetura. Por que você escolheu ser Exatamente. arquiteta? Eu sempre quis fazer arquitetura, no entanto, eu comecei como modelo influenciadora desde os 14 anos, Certo. e chegou ali no ensino médio, eu falei, não, eu quero fazer arquitetura. Aham. E daí fui fazer arquitetura, achei que ia ser um curso mais tranquilo, que eu ia conseguir conciliar tudo, Aham. mas para quem já fez uma faculdade e faz, sabe que não é nem um pouco Que não fácil. é fácil, né? Mas é sobre isso que nós precisamos discutir aqui, Maju, para Sim. ajudar essa galera que está iniciando esse processo. Acho que é Uhum. importante. Como que foi para você esse momento aí da faculdade? Bom, eu sempre tive esses dois sonhos, né, de ser arquiteta e influenciadora. E eu comecei, falei, não, eu vou entrar, fiz um ano de cursinho e entrei Uhum. na particular Aham. em arquitetura. E é um curso lindo, um curso Um curso lindo. maravilhoso, mas demanda muito tempo. Certo. E assim, eu tive que trabalhar muito a minha saúde mental nesse momento para conciliar os dois, para Uhum. terminar a faculdade e para fazer o que eu faço, né, que sou influenciadora, que também demanda muito tempo. Então eu tive que realmente planejar a minha vida. Eu falo que eu comecei do zero novamente Para poder fazer isso tudo para acontecer. poder conciliar os dois. Tá. Isso. Sabe o que né, eu percebo nesse momento? Porque quando a gente vai iniciar algo, isso é muito legal nós falarmos aqui, e você que é uma pessoa jovem, que está crescendo muito profissionalmente, que já está conhecida por muitos maringaenses e outras pessoas da região, até pessoas de outros lugares mais distantes, as pessoas pensam assim, eu vou entrar na faculdade, e quando a gente fala, olha, seu curso é 4, 5, 6 anos, a pessoa fala, nossa, nunca vai acabar. Principalmente o Passa jovem. muito rápido, gente. Passa muito rápido. Passa rápido. Mas como que nós podemos, Maju, diante desse mundo, desse caos, desse monte de coisa, você viveu isso para Uhum. conseguir conquistar o teu diploma, para conseguir conquistar N outras coisas na tua vida. Como que você lidou com essa ansiedade ruim? Porque depois eu vou explicar como a ansiedade é boa. Como é que você lidou com essa ansiedade ruim, com essa angústia de agenda lotada, de muitos compromissos, de pessoas na sua cabeça trazendo, olha, você precisa fazer tal coisa, professores, família. Como foi isso? Isso veio muito da educação de casa Uhum. também, né? Porque assim, eu comecei a faculdade, achei que ia ser tranquilo conciliar os dois, mas chegou na metade ali, no final eu vi que realmente não era fácil. E eu passei pelo processo da pandemia também, Certo. não foi nem um pouco fácil, porque eu confesso que na pandemia eu fiquei ali a 1% de desistir. Uhum. Tava quase terminando, aí eu coloquei na minha cabeça, não, sempre foi um sonho, eu vou terminar. Já tô na metade mesmo, né? E, tipo, Uhum. sempre foi um sonho, eu vou Sim, terminar, eu sim, vou com toda conseguir. Por que certeza. não? Consegui tanta coisa na minha vida até hoje. Não vai ser isso que Não vai vai. ser isso, né? Daí eu Aham. até pensava na época, nem que eu fique um ano a mais, enfim, eu vou terminar, não Eu importa. vou concluir.
E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, meu, por que não, né? Daí eu comecei a planejar tudo certinho. Você tem que planejar roteiro, lá, né? Ah, eu vou trabalhar tantas horas por dia como modelo, como digital. Porém, eu Certo. preciso de tantas horas para eu conseguir fazer os meus Para projetos. conciliar tudo. Porque a arquitetura não é você. Qualquer outro curso também, né? Não é só ali dentro da faculdade. Você tem Uhum. os seus afazeres. Seus estágios, seus projetos, Exatamente. né? Então, foi assim. Eu tive que trabalhar muito a minha cabeça. E eu sempre pensava o lado positivo das coisas. Minhas Uhum. amigas até ficavam um pouco irritadas comigo. Elas falam, ai meu Deus, não tô conseguindo fazer tal coisa. Eu falo, calma, calma, você conseguiu fazer isso, por que que você não vai conseguir fazer isso? Você só tem que sentar, se Uhum. acalmar, fazer. O que me ajudou muito também na época foi a questão do esporte. Legal, legal, legal. Isso é Porque muito isso importante. era, eu falava que era uma parte da minha terapia. Aham. Isso é bom, Porque isso é você bom. tava ali, às vezes eu sentava para fazer alguma coisa, tava ansiosa, pensando no meu trabalho. Aí eu, não, eu vou tirar pelo menos uma horinha, Uhum. vou fazer alguma coisa que eu gosto, um esporte, uma academia, né? Enfim. E depois voltar. Isso me ajudou muito. No entanto, eu levei até algumas amigas pra corrida, Olha academia. só que legal. E isso me ajudou bastante também. Você influenciou fora da telinha, Isso. né? Quando a gente fala em atividade física, eu acho isso bacana você trazer, porque a atividade física, ela traz um processo muito bacana para o ser humano. Primeiro que libera hormônios do bem-estar quando você Era está um ali momento praticando. de eu me soltar, assim, É porque ótimo. isso que você se prende ali na angústia e na ansiedade, às vezes você não consegue terminar aquilo que É, você começou. verdade, E verdade. você colocando algo que você gosta, seja tocar um instrumento, fazer uma aula de inglês alternativa, alguma coisa diferente do que tá na sua Uhum. rotina, isso foi muito importante, pelo menos pra mim Legal. nessa fase. Buscar coisas novas, novos horizontes, né? Isso. Eu trago um ponto bem bacana que eu acho que. Isso eu trabalho no consultório, tá? Uhum. Quando as pessoas começam a olhar para a vida delas e falar, olha, eu já não, eu gostava tanto disso. Eu vou pegar um exemplo aqui seu, tá? Você é Uhum. influencer, hoje você sai na rua, as pessoas querem tirar fotos com você aqui em Maringá, você tá em vários lugares, isso é muito bacana. Mas chega um certo momento da vida que a gente olha e fala, peraí, né? Eu evolui tanto, eu cresci tanto, eu aprendi tanto, eu fiz uma faculdade, porque há 5 anos atrás você não era arquiteta, hoje você já é arquiteta, a sua cabeça já Sim, está em outro processo de evolução, né? exatamente. Você já conheceu muitas pessoas, trocou muitas informações, aprendeu coisas novas e está no eterno aprendizado, porque isso que é gostoso de ser um ser humano, né? Estar sempre aprendendo. Chega um momento que você olha e fala assim, esse lugar já não me cabe mais, porque eu evolui tanto que eu Uhum. posso ir para um lugar diferente, um lugar maior, com novas expectativas, com novos processos, né? Acho que esse é um ponto importante. Quando nós falamos de Maju, influencer, né? Olhando para esse momento de crescer, de expectativas, porque a molecada, a galera jovem se espelha em você. Isso que é gostoso. As mulheres se espelham em você, né? Sim. Eu vejo, eu tava olhando o seu Instagram, eu vi quantas donas de casa, pessoas ali que estão trabalhando fora, cuidando da casa, pessoas que vão à luta mesmo, né? Nesse Uhum. sentido, estão te seguindo. Como que é olhar para essas expectativas, ver esse timão ao seu lado, torcendo por você, querendo, né, seguir teus passos. Como é para você? Onde você se imagina daqui 5 anos, daqui 10 anos? Bom, eu quero muito crescer, mais ainda na minha profissão, é igual você falou. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, olha até onde que eu cheguei, né? Eu fico até Uhum. emocionada Por favor, falando fique à disso. vontade. Tá vendo, galera? Isso aqui é real, tá? Ó, lágrimas reais. Respira, toma uma aguinha. Vou tomar uma água, peraí. Tá achando que é fácil ser influenciador? Ó, tem toda uma história. Exatamente. E, pô, eu tenho muitos planos. Eu queria criar uma marca. Eu Uhum. gostaria também de estar crescendo cada vez mais, assim como eu alcancei muitas marcas, que hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, como que eu consegui, né? Uhum. Parabéns. E isso é muito legal. E eu quero estar crescendo cada vez mais. E isso é muito legal você ver influenciando outras pessoas. Uhum. Eu vejo várias pessoas que às vezes falam assim: ah, mas Ju, muito obrigada por você ter me ajudado, né? A entrar nesse meio, foi muito legal.
E eu quero estar cada vez mais influenciando essas pessoas, eu quero crescer no meu trabalho, que vai incluir muito esforço, mas Uhum. já consegui tudo isso até agora, e por que não Por que mais, não né? mais, Isso. né? E é isso. Eu sempre digo no consultório assim, o teu processo, ele pode ser um processo dolorido, né? Por exemplo, você vai fazer uma faculdade. Uma Uhum. faculdade não é fácil de se fazer. Você tem provas, você tem trabalho, você tem professores que você consegue se dar melhor e aprender com mais agilidade o conteúdo. Tem professor que é muito bom, mas que você parece que a gente não vai, nas enrosca ali. E é normal. Uhum. Todos os seres humanos têm isso, né? Tem uma forma de aprender diferente do outro. Que você sabe qual que é a doença do século? As pessoas falam ansiedade, depressão. Não, é a comparação. É o Uhum. ato de olhar para o outro e falar, não, porque o outro consegue, eu não consigo, né? E eu sempre digo para as pessoas assim, Eu martelo bastante em cima disso, né? A certo, questão da ótimo. comparação. Às vezes a pessoa fala. Às vezes eu tô até em uma loja fazendo fotos e a pessoa fala: olha o corpo, olha não sei o quê. Aí eu olho pra pessoa e falo: você tem filho? Qual a sua idade? Você tem filho? Você não pode ficar se comparando a uma menina de 24 anos Aham, que nunca teve nenhum filho, enfim, né? E as pessoas, tem muitas mulheres que ficam mal por isso, né? Tipo assim, ah, sofrem, por que né? que ela tem tudo isso e eu não tenho? A gente tem que ver a nossa história, Entender ver o as que a suas gente tá fazendo. escolhas. Isso, as suas escolhas, exatamente. Perfeito. Você falou num ponto, eu quero puxar esses dois ganchos, tá? Esse ponto é muito importante para a mulherada Uhum. entender essa questão psicológica, tá? Corpo, mente. Mas eu vou trazer um ponto pelo que você falou e eu acho que é muito lindo o que você trouxe. Quando a gente está num processo de crescimento, seja a faculdade que eu trouxe como exemplo, o início da vida profissional, nós precisamos ter bem claro na nossa mente que esse processo ele pode ser difícil, mas ele tem que ser prazeroso. Se você entra Sim. numa faculdade, você vai passar por percalços, vai ter suas frustrações, mas cara, você vai ter um diploma, você vai se formar, você vai construir uma carreira. Então a gente começa a entender que essas dificuldades, elas fazem parte do jogo, porque isso vai te fazer se tornar uma pessoa mais forte. E aí um outro ponto que você trouxe, que eu quero trazer aqui, porque eu achei muito linda a sua fala. Mulheres que olham para o corpo e se comparam. Eu vejo a mulher, por mais que nós estamos num processo de evolução grande, socialmente falando, a mulher tem ganhado papéis importantes na sociedade, porque ela está fazendo acontecer. Que fique bem claro, a mulher está lutando para que as coisas se tornem diferentes na sociedade, e isso eu super apoio. Né? Isso é muito importante nós termos aqui. Mas quando você olha para a mulher ela tem uma carga horária, uma jornada de trabalho dupla, tripla, muitas vezes, porque ela precisa ser uma boa profissional. Então, você vai ser profissional, você tem que ser boa no que você faz. Sim. Mas você tem que ser uma boa dona de casa também. Você também tem que ser uma boa mãe. Então você também tem que ser uma boa filha, tá? Porque você tem que cuidar dos teus pais. Então a gente começa a olhar o quanto a mulher é cobrada por muitas coisas. Se o marido não atinge o sucesso, essa mulher que está do lado dele não contribui. Sim. Se esse filho não se dá bem, se ele faz alguma coisa que talvez a sociedade não concorde, essa mãe não educou de forma correta. Se ela não é uma boa profissional, ela não se dedica. Né? Se a casa não está organizada, nossa, ela que não é uma pessoa caprichosa. Então a mulher, ela sofre muito com tudo isso. E aí você falou uma coisa legal, porque se você abre uma revista de moda, se Uhum. você abre um catálogo de produto de beleza, se você abre o computador aqui, ó, para poder ver qualquer coisa de mídia, você vai ver um corpo bonito representando uma marca legal. Só que nesse processo, você, dentro do teu trabalho, você tem toda uma rotina para construir isso. Você faz muita atividade física, você cuida da sua alimentação. E isso a gente sabe que não é fácil. Sim. Isso não é fácil. Porque o dia que você não tá bem emocionalmente falando, aí você fala, eu Uhum. queria comer um pedaço de bolo de chocolate hoje, né? Mas eu vou ter que comer o quê? A maçã. Como que é isso? Como que é isso? Sim, é. Eu sempre procuro me permitir. Sim, Então, assim, é a questão que você falou, a gente não pode ficar se comparando. Eu nunca fui de me comparar com ninguém. Eu acho que isso é um dos motivos do meu crescimento. legal, bacana. Se ver E grande, né? Se ver isso, se grande. ver grande. E eu sempre coloquei um objetivo na minha cabeça. Ah, eu quero ser modelo, eu vou ter que cuidar do meu corpo, eu vou ter que cuidar da minha alimentação, da minha mente. Aham, E você importante. tem que ter disciplina para isso. Muita. Se não vier de você, não adianta, não vai ser a academia que vai fazer por você, não vai ser o seu marido que vai fazer por você, ninguém. É você. É você e você. Isso, Né? você tem que pensar em você. Infelizmente, não. Felizmente.
Pense em Felizmente, você pessoal. em primeiro lugar. Exatamente. No seu objetivo, né? Onde você quer chegar, né, Maju? Isso. Ô, Maju, mas você sabe que você trouxe um ponto aí legal de se falar, sabe? Eu lembro que em 2018, eu já estava aí terminando alguns processos da minha vida, entrando num outro momento, eu olhei pro espelho e falei assim, não, tá na hora de começar a dar uma geral nesse corpo aqui, cuidar desse corpo. Mas não por estética, por questão de quais alimentos eu quero introduzir pro meu corpo. Aquilo que a gente come representa muito a gente, né? É o que a gente Sim. é muitas vezes. Então, como eu quero iniciar a minha manhã? Como eu quero finalizar meu dia? Eu quero finalizar meu dia comendo 6 pães franceses todos os dias, né? Aham. Porque a gente tá naquela busca de prazer imediato, o prazer que vai acalmar a minha angústia, né? Daquele momento, daquele problema. Então eu comecei um processo de reeducação alimentar. É porque eu falo dieta, gente. Esse nome dieta é um nome... Tem muitas mulheres que caem nessa pira de, por exemplo, meu Deus, ela tem esse corpo, então a partir de segunda-feira é sempre a segunda-feira, né? Sempre a segunda. Só vou comer alface, enfim, não é assim. Nossa. Quando as pessoas chegam pra mim, mas de como que você faz dieta? Eu falo, gente, como comida de verdade. Eu procurei um profissional, né, um nutricionista, pra ele me ajudar, né, sobre a minha vida, o que eu consigo comer, o que eu não consigo, e cada um tem um caso particular. Não é só você, vou só comer salada. Isso não dá certo, isso é ruim até Exatamente. para nossa saúde mental. E não vai Exato. funcionar. Não vai funcionar. Então, eu falo assim, procura um profissional, vê qual é o seu objetivo. Você tem que ver até a questão da sua rotina. Minha Sim. rotina é muito movimentada. Uhum. Então, às vezes, eu tenho que comer, por exemplo, muito para eu conseguir dar conta, porque eu queimo muitas calorias o dia todo. Aham, Eu verdade. treino uma vez por dia, a semana toda. Aham, E às vezes a sua rotina não é essa. exatamente. E a gente não pode tirar tudo de uma vez, né? Eu sempre procuro. Eu faço muitas parcerias de comidas deliciosas. Uhum. Que não são, se for ver, não tá na minha dieta, mas tá, ao mesmo tempo tá. Faz Porque a parte gente da tem que sua se vida. permitir. Aham. Sim, não é tirar tudo de uma vez que a gente fica doida, né? Sim, concordo. Então, eu sempre posto também, ó, gente, tô comendo aqui hoje um docinho. E é verdade, ela um tá comendo sorvete, mesmo, né? Tô mesmo, eu adoro. Eu sou taurina, não sei se você Nossa, entende um taurino pouco sobre comelão. signos, Eu não mas entendo muito, mas eu sei que é taurino, porque dizem que... Eu não entendo muito, vamos falar um negócio aqui. A minha lua dizem que é touro. E depois de uma certa idade eu comecei a comer mais. Então dizem que depois da idade você vira a tua lua. Eu não conheço muito, sim, mas eu penso que toda a gosto informação de comida. e cultura, Maju, é importante, sabe? Eu sou um discípulo, um seguidor de Jung, eu sou junguiano no consultório. E o Jung era um cara brilhante. Depois você pesquisa sobre ele para você entender mais, porque ele é muito voltado para a psicologia. Ele era um médico, psiquiatra, e desenvolveu uma teoria linda da psicologia que é que eu uso dentro do consultório hoje para trabalhar com os meus pacientes. E aí eu sempre trago um ponto para a gente poder pensar. Toda a informação, todo o conhecimento, ele é importante. Você buscar conhecer, você buscar entender, não significa acreditar, né? Sim. Perguntaram pro Jung numa entrevista, você tem uma ideia de como ele era um cara grande. Ele foi um dos primeiros profissionais a falar sobre saúde mental numa das maiores televisões do mundo, na BBC. Ele deu uma entrevista e o repórter perguntou para ele, Dr. Carl Gustav Jung, o senhor acredita em Deus? E aí você sabe o que ele respondeu? O que eu tenho a perder por não acreditar? Né? E o que eu tenho a ganhar por acreditar? Não foi exatamente essas palavras, mas foi desta forma que ele quis trazer. Então, eu trago aqui horóscopo, outras culturas. É legal você entender, você conhecer. Se você vai acreditar ou não acreditar, é uma questão particular sua, da tua fé, da tua crença. Mas é importante você entender da cultura do mundo, né? Uma coisa simples, né? Todos nós aqui tivemos um momento com a avós, a grande maioria, né? Eu, pelo menos, tive o prazer de conviver com as minhas avós. E eu lembro de ouvir muito a minha avó dizendo assim, quando uma criança chorava, ali um bebezinho, dá um chazinho tal que vai curar a criança. E eu pensava assim, peraí, você vai lá no pediatra, faz todo o acompanhamento, aí vem a vozinha com o chazinho e cura. Como ela consegue? De onde? Sabedoria popular, conhecimento, cultura. Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu já não sei, né? Por que não, né? Mas por que não tentar? Né? Sim. Então, eu não critico o horóscopo, eu não sou o melhor entendedor, mas eu sou curioso, eu gosto de ler, eu também, eu não vou muito a fundo nessas coisas, mas
Às vezes algumas coisas batem, é legal, né? Por que não? Por que não, né? Exato. Nossa, hoje falou que eu vou ganhar, eu vou achar dinheiro na rua, então vamos, tô brincando, Hoje a não é cor assim. da minha, eu vejo direto, escuto direto na rádio, hoje a cor de tal signo é azul. Por que não usar o azul? Será que vai melhorar meu dia? Verdade. Mas você Né? sabe que você, como arquiteta, e eu digo isso, a arquitetura é um curso que, por mais que ela esteja muito envolvida na área de humanas, exatas, ali, porque você trabalha muito com a questão histórica, né? Depois trabalha Uhum. muito com a questão de planejamento, estratégia, que é a questão dos projetos, mas ela também está muito envolvida com a saúde. Porque você Tá. imagina, uma pessoa vai lá e economiza uma vida para comprar uma casa, um apartamento, e ela chega e dá na sua mão, ó, todas as minhas economias para você deixar essa casa o meu sonho, o meu refúgio. Sim, E se você- na faculdade a gente sempre preza por isso. É a primeira, eu falo que a primeira lei da arquitetura é Ah, você ser humano. uhum. Então, assim, até nas provas, você não tirava nota por ser o mais bonito. Tinha que ser funcional, Exatamente. tinha que ser humano. Você tinha que. A gente estudou muito sobre a questão de cores, Uhum. né? O azul, paz, enfim, ali. Tinha um significado, né? Isso, Tem um tudo tem um significado. significado. E às Sim. vezes as pessoas olham num projeto e falam. Nossa, achei muito simples, mas é o funcional, é o humano, enfim, é o Vai servir princípio da pra vida, arquitetura, né? é isso, né? Exato, concordo com E é você. lindo. É lindo. Gente, é uma faculdade muito linda. Quem quiser fazer arquitetura, Galera, quem você quiser saber aprende mais, muita coisa. chama a Maju no Instagram e pergunta que ela vai dar dicas sobre arquitetura. E as pessoas me perguntam muito. Eu Nossa, eu lembro acredito. quando eu entrei na faculdade, eu não postava Aham. muito da faculdade. Sim, Mas a partir do momento que eu comecei a postar algumas coisas, alguns projetos, enfim, umas algumas ideias. dicas que Aham. nem eu tinha noção. Sim, sim. Muita gente começou a me perguntar, tô querendo ingressar nessa faculdade, enfim, como eu faço tal coisa. Isso foi bem Aham. legal, essa troca. É um mundo da criatividade, né? Do lúdico, do É. pensar, do imaginar. Acho que você faz ali uma entrevista com a pessoa e aí você entende a essência dela, aí você pega aquilo e joga no papel. Isso me ajudou muito, tanto na questão de ser influenciadora. Aham. A faculdade, nessa questão da arquitetura ali, de você entender a pessoa, de você ter essa criatividade, foi essencial também no mundo de influenciadora. Legal, Foi, legal. tipo, ornou tudo, sabe? Casou ali a questão de criatividade, enfim. Do pensar. E eu acredito que no futuro você pode casar essa arquitetura aí com o teu trabalho de influencer, que eu acho que vai dar muito certo. Spoiler, Será? Os próximos será? capítulos, os próximos capítulos. E sabe que eu comecei a É o seguir, intuito. eu comecei a seguir um influencer da parte de arquitetura, porque ele dá dicas sensacionais com coisas muito simples, né? Foi aquilo que eu tava falando com você, Eu adoro. Sigo bastante gente assim, que dá essas dicas. Aham, sim. Tá vendo, gente? Ela também segue as pessoas que dão dicas, tá? Olha só, Sim. deem dicas pra A gente também se inspira em muitas pessoas. Ah, muito bem. Além de inspirar pessoas, você também olha para outras pessoas e se inspira nelas. Legal, Uhum. isso é muito bom. E eu acho que esse ponto é um ponto muito bacana de se falar, tá, Maju? Porque eu vejo muito hoje também uma outra questão da garotada, da molecada. Eu falo garotada e molecada porque eu vejo que é um público que está num sofrimento muito grande e que se não trabalhar bem ali, naquele momento, isso vai repercutir pela vida afora. Isso vai trazer inúmeros problemas futuros de doenças que somatizam pelo corpo, de outros problemas que vêm aparecendo. E aí eu sempre digo, você não se constrói e você não constrói nada sozinho, né? A gente trabalha numa grande colmeia. A gente vive numa grande colmeia. A gente precisa de outras pessoas para desenvolver os nossos trabalhos. Como que é você lidar com uma equipe? Porque eu sei que você tem uma galera ali junto com você, o tempo todo te Aham. ajudando, contribuindo. Você me falou que a sua empresária é a sua mãe, É a minha mãe. que contribui com você. Como é que é isso? Lidar com essa galera? Ah, isso é tão bom. A gente tem que saber separar as coisas também, né? Questão do trabalho e família. Mas eu tenho a minha família que trabalha comigo hoje. A minha mãe, ela saiu do emprego porque ela não estava mais feliz e foi bem na época que eu realmente cresci muito, né? Certo. E eu falei, por que não minha mãe trabalhando comigo, né? E Legal. minha mãe sempre foi muito comunicativa, enfim. E ela me ajuda muito, muito, muito mesmo. Minha família inteira me ajuda muito, principalmente meu noivo também. Então, assim, todos eles trabalham comigo. E se eu tivesse sozinha, Não teria não conseguido. ia sair nada do lugar. Realmente, a gente tem que ter uma rede de apoio. Seja uma, duas, três pessoas, a gente tem que ter alguém que nos apoia, nos ajuda. Aham. E você tem que dar valor
nisso também. que Às contribuem vezes com tem isso, né? muitas pessoas que, por exemplo, assim, comecei na internet, porém, minha mãe me apoia, mas é minha mãe. É minha mãe, né? É minha mãe, Minha né? mãe tem que me apoiar, mas você tem que dar valor nisso, né? Eu vejo que, por exemplo, quando eu posto alguma coisa, né, minha mãe vai lá e comenta, né? Eu falo, Sim. mãe, as pessoas veem seu sobrenome, sabem que você é minha mãe, mas é pra comentar mesmo, pra Aham. mostrar que você tá ali do meu lado. Acho que isso é importante, né? Mas sabe que eu tava pensando nisso ontem, porque eu tava respondendo alguns comentários e eu vi lá, gente, a minha mãe comenta em tudo. Em tudo. E às vezes eu só curto o comentário dela porque eu sei que é minha mãe. Mas eu Aham. falei, não, eu vou comentar, porque ela é que me dá o principal apoio, Sim, né? verdade, verdade. Você já falou Pensei dela nisso nas redes ontem. sociais? Já. Já falou dela? Minha mãe já tá super conhecida aí também. Olha só, que ela Ela já vai. virou influenciadora. Já é influenciadora já. Inclusive, tem muitas amigas delas que me seguem Aham. e pegam muitas dicas, enfim. Procuro abranger muito esse público Sim, também, né? sim. Você sabe que você está falando de uma coisa que causa muitos problemas em várias famílias, porque muitas mães não conseguem lidar com essa questão de como apoiar o filho nesse crescimento, nesse novo olhar que nós estamos tendo dessa geração agora, Sim. né? As mães ficam assim, mas será que eu apoio? Será que eu não apoio? Como é que eu faço? E sabe por que que muitas vezes, olha só, Maju, isso é algo importante a gente falar aqui. Muitas mães têm medo dos filhos sofrerem. Constranger, né? É, Sim. e esse medo do filho sofrer e adoecer, Uhum. porque ela pensa assim: eu não consegui, eu não me realizei, Sim. eu sofri por não me realizar. Se eu deixo a Maju ir lá fazer e ela não se realizar, ela vai sofrer e eu vou sofrer de novo. Né? Então, muitas mães, às vezes, pelo medo de ver esse filho, essa filha sofrendo, ela acaba podando, mas não é por mal. É por proteção. Então, acho que é legal você falar um pouquinho da tua mãe aqui, Uhum. até em homenagem a ela e tudo mais, porque eu acho lindo isso, esse trabalho de em família e tudo mais. A gente vê histórias de grandes artistas, né, pessoas influenciadores da década de 80, de 90, que tiveram mãe. Por exemplo, Sandy Júnior, né, que foram um auge, né, da época da molecada, adolescente, passaram por todas as gerações, infância, adolescência e hoje vida adulta. A mãe Sim. sempre esteve ali do lado, acompanhando eles em todos os shows, em todos os lugares que eles iam, junto com eles. Acho que ela até chegou um pouquinho ser empresária deles ali nesse suporte. Acho que é legal Aham. você falar sobre isso. Se você fosse dar uma dica para as mães, se você fosse dar um conselho para as mães, qual é o conselho que você daria? Eu vou dar um conselho que, inclusive, foi o que minha mãe fez. Uhum. Eu, desde muito novinha ali, eu sempre falava, mãe, quero tirar foto, quero fazer vídeo. E ela sempre foi uma pessoa assim, tá bom, vamos. Sempre foi ali, vamos tirar foto. E ela que fazia minhas fotos, ela que fazia meus vídeos. Ela que E, fazia todo o trabalho? aham, Ela teve que aprender, então, a fazer desde isso. novinha, aham. Isso que legal. E assim, ali eu comecei nessa vontade, ali eram uns 10, 11 anos. Aham. Uma fase que a gente se inspira em muitas pessoas e é uma fase que a gente tá, eu falo que é uma fase de crescimento, né? Aham, sim, sim. A gente não se sente bonita, enfim, Normal. normal. Normal, normal. É a comparação E muitas a vezes também, né? comparação, exatamente. Aí eu falo que é a idade da comparação, né? Sim, sim. E a minha mãe sempre esteve junto ali. Não, vamos fazer foto e tudo mais, até que ela conseguiu me dar o primeiro celular. Uhum. Tive, acho que com 14 anos, quando eu comecei, realmente, foi quando eu tive, desculpa, Sem o meu problemas. primeiro celular. Sim. E ela sempre me apoiou, sempre. Já o meu pai, não. Meu pai, ele ficava meio assim. Às Será? vezes ele faz uma. Meu pai é muito das brincadeiras, né? Sim. Então, às vezes eles faziam umas brincadeiras, mas minha mãe sempre insistindo, né? Aham. E daí, depois da pandemia, que foi quando realmente as pessoas viram o valor do influenciador, eu cheguei no meu pai e falei: Você viu o que eu tô fazendo? Você Aham. viu o que eu tô construindo? Legal, legal. Você viu o que eu consegui conquistar? Comprei meu primeiro celular, meu primeiro carro. E aí Aham. foi quando ele virou a Opa! chave, Aham. É uma profissão, um Mas ele trabalho nunca legal. me julgou, então eu acho assim que os pais têm que apoiar. Preciso. Tem que colocar trabalhar a saúde mental do filho e dele também, porque senão não é fácil. Deles principalmente. Isso. E tem que procurar sempre estar junto. Uhum. Você vê ali, por exemplo, procurar sempre estar do lado. Filho, você quer fazer isso? Filho, né? Enfim. Você quer fazer isso?
Tá, então vamos fazer. Mas você sabe também que pode dar errado, mas não se preocupa, a gente tenta outra coisa. Então sempre foi assim. E meus pais também, a minha educação foi sempre, você tem que fazer uma faculdade. Tem que acontecer, né? Você quer fazer isso, mas você tem que fazer uma faculdade. Uhum. Mas isso também era um sonho meu. Ter Tem uma muitas graduação. pessoas que, tipo assim, quero ser influenciador, pra que que eu vou estudar, né? Fazer uma faculdade, no caso, né? Uhum. Pra quê? Mas é muito importante, é igual eu falei, somou muito pra minha Pra sua profissão vida, né? também. Uhum. Então eu acho assim que os pais têm que estar sempre com os filhos ali, pra eles não se vai ter uma hora que vai ter a frustração, vai ter uma hora que você vai ficar mal, enfim, mas se você tá sempre ali com energia positiva, faz total diferença. Isso fez Isso é total verdade. diferença pra mim. Uhum. A minha mãe sempre falava pra mim assim, aconteceu isso, mas você viu o que que aconteceu de bom também? Uhum, Você sim. aprendeu. Nada é por acaso, você aprendeu. Vamos tentar outra coisa de novo, enfim, sempre Ela te foi mostrava assim. que podia dar certo, que Sim, tinha um caminho. Isso que você falou é muito porque tem muitos importante. pais que julgam já, né? De primeira já julgam. Isso não vai dar certo, enfim. Desiste disso, né? Isso não é legal. E tem que tentar, né, Maju? Se Tem. dá certo é um resultado de um trabalho, de uma construção. Então, se vai dar Uhum. certo ou não, nós não sabemos. Mas se nós não tentarmos, também não iremos A saber, gente não né? sai do lugar, Não né? sai do lugar. Sabe o que eu falo pros pais? Eu não tenho medo de pai e mãe. Eu falo na cara. Eu mando pai e mãe pra terapia. Eu falo assim, ó, não, Sim. beleza. Você quer que eles chegam lá e falam, olha, porque meu filho, isso. Eu falei, e você? E você? Né? Como é que você está Exatamente. lidando com isso? Como é que você olha para isso? Tem uma vez que eu vi um pai que ele olhou para mim e falou assim: olha, porque meu filho ele precisa desenvolver tal coisa, tal coisa. É uma história bem diferente. O menino sofreu um acidente, acabou indo para uma cadeira de rodas e o pai não aceitava, queria que ele buscasse um processo de cura, né? Uhum. E aí eu disse pro pai, e o menino conversava com ele, não, eu aceito, eu já entendi que eu não vou andar mais, faz parte da minha vida. Eu quero começar a desenvolver atividades agora que eu dou conta. E o pai não, o pai queria que ele continuasse buscando um tratamento milagroso. Eu disse pro pai, não tem problema nenhum, só investir num processo de tratamento, ajudar ele, construir com ele, mas ele também tem que querer. Porque se ele não querer, isso vai se tornar desgastante, sofrimento, gera um sofrimento para ele. Então, antes da gente continuar, eu queria que o senhor fizesse uma coisa, se o senhor fosse para terapia. Se o senhor fosse lidar com o teu luto, com o teu medo, com a tua cadeira de rodas, para que o senhor bem possa dar suporte para ele. Então essa tua fala é uma fala muito importante, você não faz ideia quando você é rico. Quanto que tem gente que adoece por, né, não pensar assim. Aconteceu isso com a minha mãe, inclusive. A minha mãe, eu sou filha única, eu tenho uma irmã por parte de pai, mas nunca morou junto com a gente. Então Sim. eu sou filha única, basicamente, da minha mãe. E a minha mãe sempre, igual eu falei, ali do meu lado. E chegou um momento que ela começava a pegar minhas dores. Uhum. E isso foi há 1 ano, 2 anos atrás. E ela começava a querer moldar. Não, você tem que falar isso, mas você tem que fazer isso. Eu comecei a fazer o que ela queria. Uhum. Ela começou a te proteger e Isso, você... Aí foi quando ela buscou a terapia. E mudou totalmente. Parabéns. Você falou, pronto, Totalmente. E eu agora sim. também, né, no caso. Então, Uhum. eu chegava lá e falava assim, mas eu não sei o que eu quero. Aí a pessoa falava, mas você quer isso ou sua mãe quer isso? Então a gente procurou trabalhar bastante, isso é muito importante. Isso é legal. Lá na clínica, na clínica, quando eu fui desenvolver a clínica, criar a clínica, eu falei assim, Maju, eu preciso que esses pais também trabalhem a saúde mental deles. Então o filho vem para o consultório, só que às vezes a família acaba não conseguindo todo mundo. Porque se o pai e a mãe tiverem terapia, eles entendem o processo que o filho está passando, né? Então a gente montou um grupo de famílias. Eu não falo grupo de pais, eu falo grupo de famílias. Por quê? Porque às vezes esse adolescente, esse adulto, essa criança, não sei, mora com o avô, com a avó, não é com o pai, com a mãe. Às vezes perdeu o pai muito cedo pra morte, ou o pai foi embora, ou a mãe foi embora. Não sei, alguma coisa aconteceu que ele não teve a oportunidade de estar com esses pais. Então machuca também você dizer grupo de pais, a gente diz grupo de famílias, de responsáveis. E quando eles vêm, eles rasgam o verbo, eles falam que eles estão vivendo em casa, porque nós temos uma psicóloga, nós temos psicólogos mediadores no grupo, que discutem o que é adolescência, o que é infância, o que é início de vida adulta, o que é esse mundo digital, o que é a escolha de uma profissão. A gente busca muito isso, porque se eu não trabalho a saúde dos pais, eu não consigo trabalhar a saúde do filho, os pais precisam entender isso. E a tua fala, essa fala que você trouxe agora,
É muito rico. Parabéns. Parabéns para você, parabéns para sua mãe, parabéns também para o seu pai, que na proteção dele ali, tentando te proteger, depois ele entendeu que você estava no caminho certo, o coração dele ficou leve e deixou você caminhar. Eu queria te fazer um pedido nesse finalzinho de podcast, passou rápido, que eu nem vi a hora passar. Eu falei para você que Foi passava rápido. Se você pudesse dar um conselho para essa galera que quer entrar para esse mundo digital, ser influencer, para essas pessoas que querem conquistar o mundo, qual é o conselho que você dá? Bom, o conselho que eu dou é isso, a gente tem que, em primeiro lugar, sempre, independente, cuidar da nossa saúde mental. Porque se a gente não tá bem aqui, nada do resto funciona, e isso para qualquer profissão, principalmente no mundo digital. Então, tenham calma, né? Tenham calma, façam tudo com muito cuidado e não se desesperem para entrar nesse mundo, porque não é fácil, não ache que é mil maravilhas, mas no final tudo dá certo, então a gente tem que se esforçar e cuidar da nossa saúde mental. E você tá certíssima quanto a isso. Meus parabéns. Obrigada. É lindo de ver uma pessoa tão jovem, tão dedicada, fez uma faculdade, trabalhou junto com a faculdade, acreditou no sonho, está construindo uma carreira. Eu espero te ver ainda no topo de muitos lugares, porque você de fato é uma pessoa merecedora pela tua história, porque é lindo ver uma pessoa tão jovem que pensou em ter conhecimento intelectual para poder influenciar as pessoas da forma correta. Parabéns. Todo sucesso para você. Obrigada, sucesso para nós, né? Para nós. O Instituto Àquila agradece a sua presença. Eu espero te encontrar muito mais. Eu fiquei arrepiado. Ó. Tô arrepiado mesmo, gente. É verdade. Isso é sinal que a minha energia é boa. Excelente. Obrigado, Maju. Muito obrigado Obrigada a mesmo. você. Parabéns. Foi muito legal esse bate-papo. Estamos juntos.